ó Senhor Jesus. No versículo 5, né? Versículo 5 diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Versículo 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então quem somos nós, do versículo 6 aqui? Quem são o nós, do versículo 6? São os apóstolos, são quem estava falando com eles. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus ouve quando uma voz vem de Deus, quando a palavra é de Deus. Então, mas só que quem não é de Deus, né? Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Por isso, irmãos, tem alguns que apreciam a palavra que procede de Deus e outros não reconhecem e não conhecem, né? E não ouvem. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, ou o espírito do engano. Irmãos, os 11 discípulos, eles eram homens que o Pai confiou a Cristo. João capítulo 17. São esses que ouvem a palavra de Deus. João 17, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Quer dizer, os homens que o Pai deu para o Filho, confiou ao Filho, eram do Pai, mas foram confiados ao Filho, e o Filho tem feito com que eles guardem a palavra de Deus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, irmãos, isso confirma, né, que o apóstolo João representava aqueles que são de Deus, e os que conhecem a Deus ouvem a palavra procedente de João, porque era procedente do Pai. E aquele que não conhece a Deus não aceita essa palavra, não aceita a palavra profética, porque não conhece a Deus, né? Mas os 11 discípulos, depois que o traidor saiu, Judas Iscariotes, todos os 11, Jesus guardou-os com muito carinho, né? Por exemplo, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, irmãos, para dar sequência ao versículo, a partir do versículo 7, eu preciso falar alguma palavra com vocês, porque é muito difícil de entender. Não queremos entender da maneira convencional, porque na maneira convencional eu vou falar coisas que vocês já sabem: amemos-nos uns aos outros, Deus é amor, não é isso? Irmão, não sei mais o que falar com vocês. Então eu preciso colocar vocês, né,
num ambiente correto. Por que no capítulo 3, quando Deus nos fala através de João, capítulo 3, versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O assunto, irmãos, é amar-nos uns aos outros. Qual cristão que não ouviu falar que um cristão deve praticar o amor de um para com o outro? Quem não ouviu? Quem não sabe que Deus quer que nós pratiquemos o amor de um para com o outro? Mas qual é a realidade do mundo cristão? Esse amor é realidade? Talvez em parte. Não posso dizer que há ausência total disso, não posso dizer. Mas por que, quando ele fala desse mandamento, que nos amemos uns aos outros, imediatamente ele usa o exemplo de Caim? Não segundo Caim. Bom, por que ele citou esse exemplo? Eu quero voltar com vocês lá para Gênesis 2, podemos lá? Gênesis 2. Eu preciso que o Senhor dê espírito de sabedoria, primeiramente para que eu consiga falar, para vocês entenderem, e em segundo lugar para vocês tenham a revelação para entender, né, o que eu vou falar agora. Eu não sei se eu vou conseguir expressar, eu vou tentar, tá? Senhor Jesus, Deus então colocou no meio do jardim, do versículo 9, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, isso é crucial. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na mensagem anterior, irmãos, eu gastei muito tempo para dizer para vocês, irmãos, a importância da escolha certa. Escolha certa, se você escolher a vida, você vai receber o quê? Me ajudem. A vida, você vai ter o amor de Deus, não é? Você vai ter a luz, Deus é luz, e o resultado é a bênção. Mas se você escolher o outro lado, o lado errado, você vai escolher o quê? A morte, e a morte vai produzir ódio, e também vai produzir trevas, e no fim é a maldição. Vocês entenderam como é importante fazer a escolha certa? A escolha começa pela vida. É vida ou morte. Se você escolher a vida então vai resultar em amor, resultar na luz, resultar na bênção. Se você escolher a morte, vai resultar em ódio, resultar em trevas e vai resultar na maldição. É fácil entender assim, não é? Tá, muito bom. Aí, versículo 17 de Gênesis 2, Deus então faz uma advertência ao homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é o nosso conceito? Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela deve conter veneno mortal. Então, se o homem comesse dessa árvore, iria cair morto no chão. Não é essa a ideia nossa?
Não é, está errado. Certamente morrerá significa o quê? Certamente você escolheu a morte. Vocês entenderam ou não? A árvore da vida, se você escolher a árvore da vida, significa que você escolheu a vida. E se você escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que você escolheu a morte. Não é conhecimento, é a morte. Tá. Se você não concorda comigo, vamos lá. Aí a serpente foi enganar a Eva. E a primeira pergunta que ele fez é exatamente esse ponto que Deus falou. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E aí Eva foi dar trela para essa conversa e explicou, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí deu chance para a serpente dizer sofisma, meia verdade. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele contradisse o que Deus disse: é certo que não morrereis. Quer dizer, é meia verdade. De fato, no dia que Eva e Adão comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram, não morreram fisicamente, mas eles optaram, escolheram a morte. Vocês estão começando a me entender, não? Aí o que aconteceu? Porque Deus sabe, a serpente dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente passava a ideia de que Deus queria enganar o homem. Deus queria, né, que o homem não tivesse a capacidade de conhecer o bem e o mal como Deus tem. Então o homem fica revoltado, porque Deus está omitindo essa capacidade para mim. Irmão, na verdade Deus ama o homem. Deus quer colocar o homem em uma outra linha. Sabe qual é a outra linha? É a linha da vida. A linha da vida, irmãos, é muito mais simples e frutifica muito mais. Eu vou explicar para vocês, tá? Calma. Aí vendo a mulher que a árvore era boa, né? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejar para dar entendimento, tomou do fruto e deu também ao seu marido, e ambos comeram, e os olhos de ambos se abriram. Tá? Os olhos de que se abriram? Os olhos, irmãos, de avaliar, discernir o certo e o errado. A partir de então, o homem, depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, contaminado pela árvore do conhecimento do mal, daqui para frente eles não têm mais Deus, porque essa árvore substituiu a Deus. Como Deus substituiu a Deus, não tem mais Deus, porque eles optaram pela morte. E agora essa árvore é que vai lhes dizer o que fazer daqui para frente, através do discernimento do bem e do mal. Aí Caim, que foi? Versículo 4. Abel, por sua vez, capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Por que será, hein? Por que será? Mesmo depois da queda do homem, Adão ter comido
a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, mas ainda tinha uma oportunidade de cada um optar por que caminho seguir. Você sabia disso ou não? Mesmo depois da queda. Mesmo porque depois da queda Deus conservou a consciência no homem. Quando alguma coisa que o homem faça não está bem, a consciência acusa. A consciência começa a fazer um alerta, a acender luzinha. Opa, cuidado, alguma coisa não está bem. Por que Abel agradou ao Senhor e Caim não agradou ao Senhor? E aí ele perguntou, Jesus ainda perguntou, versículo 6: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que significa se procederes bem? Ainda tem chance de você escolher certo. Aqui ainda tem uma chance de escolher. Se você escolher certo, você será aceito. Se você continuar escolhendo a árvore errada, que é a árvore da morte, o pecado já está aqui na sua porta, e cabe a você dominá-lo. Esse pecado, irmãos, é Satanás, é o diabo, está torcendo para você escolher a morte. Bom, agora eu vou tentar explicar para vocês. A escolha que Adão fez, isso aqui fica caindo aqui. A escolha que Adão fez da árvore do conhecimento do bem e do mal contaminou toda a humanidade. Nós passamos a agir pelo certo, pelo errado. Sem vida, o homem precisa das regras exteriores para viver. E essas regras exteriores são indicadas pelo discernimento do bem e do mal. Certo ou não? Desde que me dei por cristão, eu fui ensinado que um crente não pode beber, não pode fumar, não é isso? Isso é errado, aquilo é errado. Ou essa só é minha criação, sua também não é assim? Não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Um crente deve fazer isso, deve fazer aquilo. Quer dizer, nós somos regidos pelas regras, pela lei. Isso é certo, aquilo é errado, tá? Por quê? Porque o homem já fez escolha errada. A escolha, se você escolher a morte, você precisa, porque não tem vida para governar. Então você é obrigado a viver debaixo dessas regras, né, do bem e do mal. Mas, irmão, se você fizer a escolha certa, você não precisa viver debaixo de regras exteriores, porque quem governaria você é a própria vida. Talvez você ainda não esteja entendendo o que eu digo. Por exemplo, seria tolice você plantar um pé de laranja no seu quintal, e enquanto esse pé de laranja ainda é muda, você todos os dias dá aula para ele, que lembra-se que você é um pé de laranja, você precisa produzir laranja. Não me envergonhe produzindo figos. Você é pé de laranja,
Você precisa fazer isso? Precisa dar regras para ele? Se ele tem, esse pé de laranja tem a vida de laranjeira, a vida vai fazê-lo produzir laranja. Ou não é assim? Aqui na estância está cheio de gansos ali. E agora é época de surgir os filhotinhos, né? Os filhotinhos que nascem como gansos, será que precisam passar por umas aulas de natação? Precisa de umas aulas dizer, olha, vocês são gansos. Não vai fazer feio para nós e de repente cacarejar que nem uma galinha. E vocês precisam saber nadar. Não, a própria vida faz com que viva uma vida de ganso. Então, se fizéssemos uma escolha certa, se escolhêssemos a árvore da vida, irmãos, a vida nos governa, a vida nos faz agir como um filho de Deus, como um nascido de Deus. E amar uns aos outros faz parte do fruto dessa vida. Não é pelas regras exteriores, não é pela lei exterior,